arrebatado ao tribunal do primeiro céu. Gostaria de falar sobre o que aconteceu em 2014. Durante uma convenção em nossa igreja, houve um orador convidado da província oriental. O tema da convenção era culto milagroso. Quando o orador convidado foi entregar a mensagem sobre adoração, ele pediu à igreja para adorar ao Senhor em qualquer posição que seja conveniente. Enquanto eu estava adorando o Senhor, eu senti o poder que sempre se apodera de mim, quando o Senhor quer me transportar em espírito. Eu fui pego no espírito e eu estava sobrecarregado. Eu não sabia que meu corpo foi deixado para trás e que era o meu espírito, que foi transportado. Eu encontrei-me na frente de um enorme portão de ouro, e em frente havia muitos povos vestidos com farrapos e roupas sujas. Essas pessoas parecem cegos. Quando olhei em volta, vi 2 anjos ao redor da porta dourada. Eles tinham asas enormes. Esses anjos eram diferentes dos anjos que eu vi anteriormente, porque as suas asas eram enormes. Em seguida, fui para perto de onde eles estavam. Eles me acolheram e começamos a conversar. Esses anjos estavam falando ao mesmo tempo. Eles estavam dizendo a mesma coisa. Nenhum deles falava rápido ou lento do que o outro. Eles disseram: "Você está se perguntando por que falamos ao mesmo tempo. Você quer saber quem somos?" Eu ainda estava emocionado e com espanto. Eu disse: "Sim." Eles falavam ao mesmo tempo e eles disseram ao mesmo tempo. A Escritura estava falando sobre nós, na sequência da queda do seu antepassado Adão. Lembra quando Adão pecou? A Bíblia disse depois que o Senhor Deus enviou poderosos querubins ao leste do jardim do Éden, e colocou uma espada flamejante que passava por trás, para guardar a árvore da vida. Nós somos os querubins que impediram Adão de chegar à árvore da vida. Nós vamos dizer-lhe por que foi fechado o caminho da liberdade e vida, e qual é o nosso objetivo. Gênesis 3, 22 a 24. E disse o Senhor Deus: "Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, e agora, para que não estenda sua mão, e tome também da árvore da vida, e come e viva eternamente." Pelo que o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de onde ele foi levado. Assim, ele expulsou o homem, e pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins, e uma espada flamejante que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Então eles me disseram: "Vem e vê." Nós fomos para um lugar onde eu vi um equilíbrio. Havia 2 recipientes pendurados contendo água e equilíbrio. Os anjos, em seguida, disse: "Nós vamos mostrar-lhe por que você veio aqui. Vamos dizer-lhe o que é este lugar e por que essas pessoas são cegas e com roupas esfarrapadas, e qual é o propósito deste equilíbrio." Os querubins me disseram: "Os seres humanos, através da igreja, têm 3 poderes que lhes permitam acessar as cortes do céu. Esses 3 poderes são 3 dimensões ou meios de transporte de crentes no reino celestial. O primeiro poder, que é a primeira dimensão, é a adoração. Quando vocês cristãos adoram ao Senhor onde quer que estejam na terra, há uma separação entre o corpo e seu espírito, e vocês são transportados para a região do céu, precisamente o tribunal. Está escrito: "A hora vem, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais como estes para adorá-lo." O segundo poder e a dimensão que faz com que você e as pessoas de Deus sejam transportados para o céu é a oração. Toda vez que uma oração cristã é feita, onde quer que esteja sobre a terra, haverá uma separação entre o corpo e seu espírito, que vai ser transportado para o tribunal exterior do reino celestial. A terceira potência ou dimensão que faz com que os cristãos sejam trazidos ao tribunal exterior do céu são a leitura e a audição da palavra de Deus. Quando você lê ou ouve a pregação da palavra de Deus, as coisas acontecem no reino do espírito. A leitura e a audição da palavra de Deus transporta o seu espírito para o reino dos céus. Toda vez que você faz essas coisas, te conduzem ao tribunal do reino celestial, porque são coisas sagradas. Os anjos disseram: "Quando você voltar para a terra, diga aos pregadores para dizer aos líderes de louvor e intercessores que eles vêm para o céu, cada vez que eles oram e cada vez que leem a palavra de Deus e adoram." Os cristãos não percebem o quão sagrado e santo e solene estas 3 coisas são. Eles não conseguem entender que as coisas acontecem no mundo dos espíritos,
e que seus espíritos estão literalmente arrebatados para o céu. Enquanto os querubins estavam falando comigo, um homem virou-se entre as pessoas que estavam em roupas esfarrapadas. Os querubins me disseram: este homem está vivo na terra. Ele chegou através da adoração, meditação da palavra e oração. Os cristãos não percebem que eles são um reino de sacerdotes e um sacerdócio real, e que eles estão lidando com coisas santas e sagradas que têm ramificações no mundo espiritual. Os anjos disseram que a igreja não é educada sobre as coisas sagradas e santas, portanto, os cristãos estão lidando com coisas sagradas e santas casualmente. Em seguida, o anjo me perguntou: qual foi e era a sua condição antes de chegar no céu? Eu respondi que eu estava no culto. Eles disseram: você deve estar sempre limpo e purificar-se antes de tocar as coisas sagradas. Os anjos me disseram que muitos cristãos não estão se limpando antes de tocar as coisas sagradas. Portanto, eles estão presos no pátio externo. Eles não podem acessar a cidade do Santo dos Santos. Os dois anjos disseram: quando Adão pecou, Deus nos ordenou impedi-lo de usar o caminho que conduz à árvore da vida, e a árvore da vida é Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nosso propósito é evitar que os cristãos carnais despreparados que estão chegando ao pátio exterior acessem a cidade do Santo dos Santos. Eles não estão purificando-se embora estejam no reino real de sacerdócio. Ainda estão lidando com coisas sagradas como adoração, orações e meditação da palavra. Como consequência, eles estão chegando ao tribunal do reino celestial exterior. Quando olhei ao redor do equilíbrio enorme, vi água. O anjo disse: quando você chega no átrio exterior em um estado de santidade, temos o dever de lavar e limpá-los com a água que está no receptáculo do equilíbrio. Então temos de vesti-la no vestuário com o mais puro branco. Depois, temos de mudar a composição do seu corpo à roupa, com um corpo de glória. Até mesmo um cristão que anda em santidade tem de ser lavado pelos querubins. Embora estes querubins estavam falando comigo, um homem apareceu. O querubim me lembrou que este homem não está morto na terra. Ele está vivo e bem. Ele é transportado para o céu através das coisas sagradas. Notei que os espíritos de muitas pessoas estavam neste tribunal exterior, e estavam vestidas com roupas rasgadas, e eles estavam presos no tribunal do reino celeste exterior. Eles não podiam acessar o Santo dos Santos, assim como Adão. Estas pessoas frequentam a igreja, mas eles não se purificaram. Os querubins, em seguida, levaram o homem que era santo e puro. Eles o lavaram na água que estava no recipiente de balança. Fiquei surpreso porque este homem já era santo. Os anjos do Senhor leram minha mente, e eles disseram: estamos lavando este homem, apesar de sua santidade, a fim de remover a natureza adâmica. Ele ainda é um descendente de Adão, portanto, ele ainda está inclinado a fazer o mal, mesmo que ele seja sagrado. A natureza adâmica ainda está nele. Por isso a tendência e disposição para cometer o pecado ainda está presente nele. Os anjos do Senhor me disseram: toda vez que você vir aqui conduzido por coisas sagradas como adoração, a nossa tarefa é destruir e remover a tendência adâmica e inclinação, de modo que você possa ser digno de entrar na cidade santa e eterna. Os querubins disseram: é nossa responsabilidade impedir que os crentes indignos entrem no portão que separa o tribunal exterior do lugar santo. Eram muitas pessoas no átrio exterior, mas apenas um foi digno de entrar na cidade santa, porque ele se purificou. O restante eram canais e despreparados. Eles eram cegos e com roupas rasgadas. Agora, depois que os querubins terminaram de lavar o homem, e mudou seu semblante físico, vestindo-o com um corpo luminoso e veste de luz, e ele foi enviado através da porta dupla que conduz à cidade santa. Então eu vi membros da minha igreja no tribunal do céu através da adoração, mas eles não eram dignos de entrar na cidade celestial, onde o Senhor Jesus Cristo estava acolhendo aqueles que são dignos. Em seguida, os anjos do Senhor me levaram. Eles me lavaram e me vestiram com uma roupa brilhante, e me vestiram com um corpo glorificado. Em seguida, eles me enviaram através da porta dupla que conduz à cidade eterna. Quando entrei na porta dupla, vi Jesus Cristo bem atrás da porta. Ele estava glorioso,
e ele estava sorrindo para mim. Ele disse: Bem-vindo, ó homem, porque achaste graça para acessar o que seu ancestral Adão não poderia. Eu sou a porta das ovelhas. O Senhor Jesus Cristo segurou minha mão e disse: Venha ver o que o seu ancestral Adão não podia ver. Em seguida, entramos na cidade com o Senhor. Ele disse: Aqui não tem nenhum anjo, porque eu sou o único que funciona e eu que recebo todos que entram no portão da cidade santa. Jesus Cristo disse: Você ouviu falar sobre o primeiro céu? Olhe e contemple. Minha mente estava absolutamente deslumbrada com a beleza deste lugar. Ainda este era apenas o primeiro céu, mas há também o segundo céu e o terceiro céu. O Senhor me disse: Seu espírito tem vindo aqui muitas vezes. Toda vez que você ler a Escritura, cada vez que você ora e adora, seu espírito vem aqui e seu entendimento está iluminado no primeiro céu. O Senhor me disse: Observe e olhe com cuidado. Quando eu comecei a observar, percebi que nós estávamos andando em um boulevard de diamante que estava claro como a água. Eu estava caminhando com o Senhor Jesus Cristo em um diamante que era transparente como o líquido. Jesus disse: Quando você voltar para a terra, diga ao mundo que aqui no primeiro céu andamos em diamantes. Ele é desvalorizado aqui. Quando você anda em algo que você tem autoridade sobre isso, eu vou mostrar a você o que se torna o dinheiro e a riqueza da terra. Lá você luta por diamantes, mas aqui é apenas um pavimento. Esta estrada estava em diamante que parece azul e branco. Então eu vi um sacerdote ao longo da estrada onde nós estávamos andando. Ele estava queimando incenso. Ele continuou fazendo o que ele estava fazendo. Então eu perguntei a Jesus: por que o sacerdote queima incenso? O Senhor disse: Vem e vê. Em seguida, uma mão apareceu no céu em direção ao sacerdote que estava queimando incenso. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu perguntei ao Senhor: quem é aquele sacerdote que queima o incenso? O Senhor disse: quando você voltar para a terra, diga ao meu povo, a fim de que andem em ouro. Existem duas leis que são do sacerdócio, e que você viu acima, o sacerdote e a mão amiga. Jesus disse: está escrito nas Escrituras: levanto os meus olhos para os montes. De onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmos 121, 1-2. Jesus disse: a montanha nesta passagem não é uma montanha geográfica, mas a igreja. É uma montanha profética. Jesus disse: o sacerdócio é tudo sobre servir a Deus, e quando você servir a Deus com seu coração, a ajuda de Deus vai intervir em sua vida. O Senhor Jesus disse: eu fui para a terra em carne como um sumo sacerdote. Eu tinha de me tornar um ser humano e estar no corpo. Me fiz fraco, portanto, eu precisava de uma mão amiga, porque cada sacerdote tem direito à mão. E deu-me o poder de dar a minha vida e tomá-la de volta. Jesus disse: o dinheiro está sempre em torno do sacerdócio. Se você me servir, você vai lidar com dinheiro e saúde. Então, o Senhor Jesus disse: lembre-se do rei Belsazar. Por acidente, ele tocou a taça dos sacerdotes, o que fez dele um sacerdote de acordo com aquela dispensação, e a mão amiga estava ao seu redor. Essa mão que escreveu sobre o gesso da parede, o seu julgamento, perto do candelabro no palácio real. O rei que era um sacerdote, numerado e dividido. O fato de que o rei era um sacerdote, ele tinha direito ao tribunal do céu exterior. No tribunal do reino do céu, o rei foi pesado na balança, e ele foi encontrado na luz indigno, como muitos crentes que são sacerdotes hoje. Depois de explicar para mim o sacerdócio e serviço no primeiro céu, o Senhor disse: eu quero levá-lo para o segundo céu, mas o seu nível espiritual ainda é baixo. Volte para a terra e prepare-se. Continua na próxima parte.